tem que se organizar e continuar a organização. Primeiro, queremos pedir desculpas se alguma coisa não está acontecendo como devia ser, né? Sempre vai acontecer, a gente coloca todo o empenho do mundo para que tudo funcione bem, né? Mas nada é perfeito, alguns certificados, alguma coisa ali, a caixa fechou, não deu para pagar, vai ter que esperar amanhã, né? O procedimento não se pode entregar no certificado se não pagou, mas não é porque tem que pagar. O que vocês pagam é para poder manter minimamente funcionando uma jornada, ok? Então a gente quer pedir desculpa também por isso. Faltou um pouquinho de água no café? Bom, o café da manhã vai ter mais água, né? Mas tem água ali fora também, mas a gente quer que seja mais cômodo sempre, né? Bem? Bom, sobre a urna, né? Para colocar as suas reflexões, as suas ideias sobre o tema levantado hoje de manhã, na abertura pelo Juan e pela Maria Lúcia, bem? Esta urna vai estar disponível a partir de amanhã, bem? E amanhã, quando termina tudo aqui, antes do teatro, né, da obra de teatro, que é às 8 da noite, nesse intervalo nós vamos ficar mais um pouco aqui, né, convidando a todos que queiram continuar um pouquinho mais de tempo aqui, né, para ir já refletindo sobre o que vai aparecendo aí nessa urna amanhã, porque a gente tem a intenção de criar, né, uma declaração ou um manifesto, algum documento para poder ser publicado, bem? Em apoio aos professores, né, do Brasil e do espanhol que estão lutando muito e também reivindicando, né, o ensino do português na Argentina, que está na situação paralela, bem? Então, amanhã, né, amanhã termina 19h15. Às 19h15, então no teatro é às 20, então dá tempo de ficar aqui e depois ir para lá, bem? Com certeza o teatro vai começar às 8h15, 8h20, pode ser que demore 8h30, né? Bem. Bom, o café sempre é na sala 13, bem? Aí. Quando acaba a água na rua, já falei. Bem. O pagamento é sempre das 9 às 13. Isso é um problema? Mas a gente não consegue resolver porque é uma questão administrativa, funcionário da universidade trabalhando na faculdade e seriam horas extras, nós não podemos pagar hora extra, né? Então, quem tem que ainda realizar pagamento tem que se esforçar entre 9 e 13, bem? Ouvintes, né, ou assistentes em espanhol, o certificado vai ser entregue no último dia das jornadas, né? Então vocês viram que tem que ir assinando, pode faltar meio-dia, né? Então tem que se esforçar para não esquecer de assinar a lista lá embaixo, bem? Isso. E para o almoço, né, se vocês desejam comer aqui na faculdade, tem que fazer a reserva antes, avisar porque eles preparam, porque sempre tem gente de outras faculdades que vem comer neste bar, bem? Depois tem um bar que é atravessando esse campo, lá no final, que é Daspo, bem? E mais sim. E o bar que é Pabellón Argentina, que é no final da avenida, vira à direita e vai caminhando, tem um edifício grande, ali tem um bar ali dentro também, ok? Bom, isso. Vamos agora então à nossa segunda conferência, né? E a conferência que vai fechar esse primeiro dia de atividades das nossas terceiras jornadas. E com muito prazer eu quero apresentar, né, a professora Vera Cristóvão. Em carne e osso está presente, né? Nós sabemos que aqui, né, pelo menos nós em Córdoba, lemos muitos artigos, muitos livros, muitas publicações da Vera. E quando a gente vê a autora, né, assim, caramba, tá ali essa pessoa que escreveu tanto, né, que nos ajudou. Então, para nós é um prazer, né, Vera, tê-la aqui na nossa faculdade. Era uma intenção clara já desde o ano passado que ela estivesse conosco, mas, bom, houve um imprevisto, a gente entende perfeitamente, mas aqui está, né, a Vera para dar a sua conferência, bem? Com certeza já leram, né, mas vou destacar alguns pontos, bem? A Vera, ela é professora associada na UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, bem? É membro do programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, e também ela coordena, é líder de um grupo de pesquisa, se chama Linguagem e Educação, desde o ano de 2002. Possui graduação em Serviço Social, pela UEL, e tem mestrado e doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, pelo programa de pós-graduação da PUC. Também recebeu uma bolsa sanduíche e fez estudos na Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação em Genebra, em 99 e 2000.
e tem estágio de pós-doutorado no programa de pós-graduação da PUC de São Paulo e também no programa de estudos linguísticos. Também a Vera é professora de inglês, né, Vera? Aqui eu vejo o nome Califórnia, hein? Teve bolsa da CAPES, da Fulbright, também como professora pesquisadora na Universidade da Califórnia, no campus de Santa Bárbara, né, em 2012. E eu vou dizer das minhas leituras, né, tem muita experiência na pesquisa que leva à produção de material didático e na formação de professores de línguas. Por mais que seja de língua inglesa, mas ela é uma pessoa que se abre às línguas, bem? Bom, bem-vinda e passo a palavra, né? E boa conferência. Muito obrigada. Vamos ver como é que eu vou me dar bem com duas coisas aqui. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente à comissão organizadora, em especial na pessoa do Richard, que foi quem me fez o convite. Pedir desculpas pelo ano passado, mas realmente foi um imprevisto. Mas aí eu estou aqui esse ano com duas atividades, uma, né, essa fala e um mini curso. Então acho que a gente vai poder trocar bastante figurinha. Gostaria de parabenizar toda a comissão organizadora, as palavras de acolhimento da professora decana, em especial todas as relações e análises que ela fez do tema, né? Fez praticamente uma conferência, né? Maravilhosa, e eu vou tentar fazer alguns ganchos, tanto com a fala dela quanto a da Marisa, e dar os cumprimentos e agradecer vocês pelos participantes, porque os participantes são o principal de um evento, né? Sem vocês não há evento. Então, muito obrigada. Bom, vocês viram que eu gosto muito de fazer essa menção ao grupo de pesquisa, porque sem o grupo nada disso aconteceria, né? Tanto o trabalho de pesquisa e de atuação. E essa minha fala hoje tem uma participação direta de duas das minhas doutorandas, Marileusa Michelante, que foi professora na educação básica durante 22 anos, tanto de inglês quanto de português, mas hoje é uma professora formadora de uma universidade pública no estado do Paraná, e Cláudia Lopes Pontara, que também é professora da educação básica de inglês, do CELEM, que é o Centro de Línguas Estrangeiras Modernas do estado do Paraná. Ainda o Beto Richard, né, nosso governador, está tentando com todas as forças acabar com ele, mas ele está tentando acabar com várias outras coisas, por exemplo, as universidades públicas. Então, e eu vou trazer alguns exemplos dos trabalhos em andamento, dos trabalhos de pesquisa em andamento com o Lídia Stutz, da Unicentro, que é outra universidade pública no Paraná, que faz, então, um pós-doc comigo, e a gente está fazendo um cotejamento de sequência didática para a língua portuguesa, com leitura de reportagens, e uma sequência didática de leitura de reportagens em língua inglesa, ambas na mesma escola pública, na educação básica. E Tânia Magalhães, da Federal de Juiz de Fora, que também faz pós-doc comigo, e a gente está fazendo análise de materiais produzidos no Brasil para alfabetização, que usam sequências didáticas e projetos, o que eles chamam de projetos didáticos. Tá? Então, agradeço a essa equipe que compõe, né, o grupo de pesquisa Linguagem e Educação. Eu não sei se eu não deveria, então, já que o Richard fez menção a textos, e mesmo pensando no título, eu não sei se eu não deveria começar o contrário, né, que é começar pelas perguntas. Vocês querem? Sabe que a gente só faz isso depois que está velha, né? Depois que está velha, a gente vira sem vergonha e fala, ok, então vamos lá. Porque se eu não souber, eu vou dizer, não sei. Né? Agora, quando a gente começa, né, Lucila, né, que está assim para se graduar, quando a gente começa, a gente não, né, a gente fica no que a gente acha que sabe, né, firme e forte no script.
Pois, né, Lília? Lília é minha companheira de estrada. Também agradeço por muitas parcerias e reflexões, é da Unesp. Não sei. Vou com o meu script? Tá bom. Mas podem me interromper e eu deixo pedir para a Lucila controlar meu tempo, né? Para a gente poder ter um momento de debate. Então, eu não sei se eu vou estar falando coisas óbvias, mas meu objetivo aqui, então, é apresentar alguns conceitos subjacentes ao conceito e procedimento e dispositivo didático da sequência didática, que é esse procedimento proposto pelo interacionismo sociodiscursivo para o ensino-aprendizagem de línguas, originalmente pelo grupo de didática de línguas da Universidade de Genebra. Esse procedimento foi proposto para o ensino de língua francesa, língua materna. Na minha tese de doutorado defendida, concluída em 2001, mas defendida em 2002, já foi sobre o uso, então, do conceito de gêneros como esse instrumento, ou mega instrumento para o ensino de língua estrangeira, com sequências didáticas produzidas para inglês na educação básica, no contexto do Estado do Paraná, para as classes de aceleração, idade série, que na época foram, digamos assim, autorizadas ou permitidas pela LDB de 96, né? Esse material foi produzido, então, em 98 e implementado no Estado do Paraná, no sul do Brasil, em 98. E faço, então, a articulação entre esse conceito de sequência didática e suas diferentes etapas com as funções da avaliação, tá? Então, para quem já tem familiaridade, o interacionismo sociodiscursivo vem da Universidade de Genebra. Um dos seus fundadores é o professor Jean-Paul Broncar, que gosta, então, de definir o ISD como essa ciência do humano, que está não preocupado em definir esse aporte teórico-metodológico dentro de uma área do conhecimento, mas sim que chama, que convoca conceitos de diferentes áreas, como a filosofia, a sociologia, a educação, a linguística, a didática de línguas, para esse corpo, então, de conhecimento. Tá? O ISD, na sua, digamos, vertente relacionada especificamente ao ensino-aprendizagem de línguas, defende, então, um ensino com base em gêneros. Há outras tantas perspectivas, eu vou só fazer uma rápida menção a elas, outras perspectivas com base em gêneros, que também propõem dispositivos didáticos, né? No caso do ISD, que propõe, então, o uso de sequências didáticas, essas sequências didáticas seriam, então, voltadas para o trabalho com práticas sociais, com textos vindos, né, de circulação social, para, digamos assim, poder suprir esses alunos com textos de referência e diferentes conhecimentos para a realização de um agir linguageiro semelhante, digamos assim. Ou seja, numa situação de comunicação em que aquele gênero seria permitido, seria adequado, seria pertinente, coerente, relevante, enfim. A sequência didática ela é normalmente construída, então, em torno do desenvolvimento de capacidades de linguagem, que eu já vou falar um pouquinho. Vou trazer uma fala com base num texto da Tânia Magalhães e Gisele Barbosa, é um texto que está no Trello, que elas dizem o seguinte: o aprendizado da linguagem pelos gêneros,
permite explorar a relação entre os textos e as atividades humanas, trazendo para a escola a possibilidade de criar situações autênticas com base nas práticas de linguagem disponíveis no ambiente social. Em gêneros, então, com base em Broncar, 2003, modelos pré-construídos e legados pelas gerações anteriores, são espécies materializadas em textos. Então, se a gente comparar diferentes perspectivas ou abordagens com base em gêneros, por exemplo, a célebre definição de Carolyn Miller, né, da socioretórica, que conceitua gênero como ação social, e tantas perspectivas que fazem menção a esse conceito. Ou Charles Baseman, também da socioretórica, que com base nessa definição de Miller, menciona gêneros, então, ou conceitua ou define gêneros como esses enquadres para a ação social, formas e não formas, formas de ser, formas de estar, formas de agir no mundo. Ou a célebre definição de Bakhtin de tipos relativamente estáveis de enunciado, e essa relativa estabilidade poder ser estudada, né? E no nosso caso, nós do interacionismo sociodiscursivos, damos um nome para esse estudo ou essa análise dessa relativa estabilidade, que é, no momento anterior à produção de sequências didáticas, construirmos ou produzirmos modelos didáticos de gênero, que é o que, vamos dizer assim, 3 importantes procedimentos ou momentos para essa construção de modelo didático. Primeiro de tudo, se o nome, infeliz de uma certa maneira, porque eu uso esse termo, né, modelo, e modelo normalmente é visto justamente como forma e não forma, né? Ou seja, engessamento. E aí o ISD sofre várias críticas em função de algumas escolhas lexicais, e modelo é uma delas. Enfim, então voltando, mas o importante dessa escolha lexical, desse grupo nominal aí, está no didático, ou seja, o meu primeiro procedimento é o contexto. Para que contexto didático eu vou estar ensinando? Com quem eu vou estar trabalhando? Quem são esses alunos? Quais são suas necessidades? Quais são seus objetivos? Quais são suas dificuldades? O que eles já dominam? Na comunicação, se não me engano, eu gostei das escolhas lexicais. Fortalezas e debilidades, né? Vocês escolheram, não foi? Então, quais são as fortalezas? O que esse aluno já domina em relação à situação de comunicação, em relação ao tema, em relação ao uso do gênero? Quais são as dificuldades e, portanto, o que essa sequência didática vai ter que trabalhar para possibilitar que esse aluno supere essas dificuldades. Ou seja, contexto didático é tudo, análise desse contexto didático, inclusive para a escolha desse gênero e para a escolha dos textos de referência que comporão um corpus para, tanto poderá ser usado numa sequência didática, como para essa análise dessas características, né? Um segundo procedimento é essa consulta aos textos já disseminados, pesquisas já realizadas sobre o gênero. Então, por exemplo, o Richard está pesquisando agora crônica. Então, ele certamente foi a diferentes periódicos, dissertações e teses, não só da área da linguística, mas da área da comunicação, por exemplo, comunicação e artes, para resgatar, digamos assim, o que já está disseminado sobre o funcionamento da linguagem, tanto em termos verbais quanto não verbais, sobre esse gênero. É um segundo procedimento. E um terceiro é justamente você fazer a análise desse corpus que você reuniu de textos de referência, levando em consideração os elementos anteriores e ver se
isso se repete, se isso, digamos assim, está presente nesses textos que você reuniu como adequados, pertinentes, relevantes para essa implementação junto aos alunos, né? Então, esse modelo didático de gênero é praticamente uma condição para a produção de uma sequência didática. Há autores no Brasil, da Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos, Doroteia Kirsch e Ana Guimarães, que reconfiguraram, então, o conceito de sequência didática para agrupar um mesmo procedimento, digamos assim, essa produção, ou seja, a construção do modelo didático de forma coletiva, com os professores da educação básica, com, por exemplo, os alunos em formação inicial, com as pesquisadoras, esse processo, né, esse procedimento de construção do modelo didático, fazendo parte da produção da sequência didática. E por isso, deram um novo nome, então, a esse conceito, que é projeto didático de gênero. Algumas outras diferenças pontuadas pelas autoras, eu discordo delas, mas isso não vem ao caso. Aí vocês têm que ler e ver se vocês, né? Mas eu diria que é muito semelhante, e essa seria uma grande diferença. E uma outra grande diferença, não grande diferença, seria uma reconfiguração mesmo, né? Um outro ponto que elas gostam de acentuar nessa proposta, né, do conceito de projeto didático de gênero é dizer da indissociabilidade entre leitura e escrita. Ou seja, para escrever eu preciso ler, né? Mas eu não sei o quanto isso também, né? O quanto isso não fazia parte do ISD originalmente, mas enfim. Então, o conceito de capacidades de linguagem, que são essas operações necessárias para uma ação de linguagem, que na visão vigorskiana de instrumento permitem transformar o conhecimento por meio de interações em situações de comunicação específicas em um processo contínuo de avaliação. Originalmente, ou seja, lá em 93, quando Dawes, Pasquier e Broca propuseram o conceito, elas foram definidas, conceituadas, caracterizadas como de 3 tipos, digamos assim, as capacidades de ação discursivas e linguístico-discursivas. E mais recentemente, em 2011, com o Video Studies, e em 2013 nós fizemos a proposta, então, de expansão desse conceito, propondo, então, as capacidades de significação. Então, segundo Dawes e Schneebly, em 2010, as capacidades de linguagem são essa noção que evoca as aptidões requeridas do aprendiz para a produção de um gênero numa situação de interação determinada. As capacidades de ação, então, se articulam o gênero de texto como o contexto imediato de situação de linguagem, ou seja, uma preocupação ou você centrar a atenção do aluno para as questões relacionadas a aspectos contextuais da situação micro de produção de uma ação de linguagem, ou seja, quem produz o texto, para quem, quando, onde, sobre o que, de que forma, para quê, mas não somente nos seus parâmetros físicos. Por exemplo, quem está falando aqui agora? Eu quem? Vera. Né? Vera, basta? Isso basta? Não, por quê? Porque eu tenho que ter ideia de quem é a Vera, ou seja, parâmetros sociosubjetivos. Né? Quem é a Vera? Mãe da Maria Clara e da Laura Beatriz, que ficaram doentes no ano passado e que não me possibilitou vir das jornadas no ano passado. Hoje elas estão muito bem, obrigada. Farão 15 anos no mês que vem.
E eu estou aqui no papel de mãe da Maria Clara e da Laura Beatriz? Não, esse papel obviamente me constitui, mas não é esse papel que eu estou exercendo aqui. Que papel aí nesses parâmetros sociosubjetivos eu estou exercendo? De pesquisadora na área de gêneros, de professora universitária, de formadora de professores, né? De colega de vocês, professores de línguas, né? As capacidades discursivas, que referem-se à mobilização de modelos discursivos necessários à compreensão e produção de um texto, ou seja, eu mobilizo um conteúdo para a produção de um texto e eu tenho que organizar esse conteúdo no meu texto de forma que esse texto seja compreendido, seja reconhecido como uma palestra, como uma comunicação, como um artigo científico, como um artigo de opinião, como, enfim, né? E, obviamente, para além da organização, eu preciso fazer escolhas em relação aos aspectos léxico-gramaticais para poder operacionalizar isso. Ou seja, as capacidades linguístico-discursivas operacionalizam o domínio de unidades linguísticas implicadas na compreensão e produção de um texto. Quando a gente propôs as capacidades de significação, era para justamente poder contemplar de forma talvez mais explícita, não que elas não estivessem lá implicitamente, mas de forma mais explícita e, portanto, mais presentes e mais claras em relação a esse contexto macro. Ou seja, eu poder sim explorar também com atividades as questões relacionadas à ideologia, a fatores econômicos, culturais, históricos que constituem as atividades humanas, que constituem nossas ações linguageiras. Tá? Joaquim Dawes fez menção a essas capacidades em sua fala no ano passado nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, para o qual ele sempre trabalha como consultor, e fez a proposta, então, de um novo conceito para compor, então, esse quadro, essas categorias de capacidades de linguagem, que são as capacidades multissemióticas. Vocês podem acessar essa palestra, que está disponível no YouTube. Tá? No entanto, o conceito, ou a definição de capacidades multissemióticas, o Joaquim Dawes ainda não fez publicação. Tá? Publicação que eu quero dizer, né, no formato de texto escrito, a não ser nessas palestras que ele vem fazendo, em especial no Brasil. Então, sequências didáticas são esse conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática em torno de um gênero, textual ou escrito, oral ou escrito, perdão, e também não precisa ser somente um, né? Você pode ter um gênero central e vários gêneros periféricos, assim como se você tiver uma sequência didática em torno de leitura escrita, você pode ter um gênero, por exemplo, notícia. Eu leio notícia, mas eu escrevo notícia? Eu não escrevo notícia. Eu não escrevo, mas eu posso escrever comentário de notícia. Eu vejo lá a notícia online da Folha de São Paulo e tem espaço para comentário. Eu posso escrever comentários em relação à notícia. Ou eu leio uma notícia, o que eu faço com ela depois? Eu comento oralmente com o meu colega. Eu conto, eu passo adiante, ou seja, não necessariamente o gênero que eu trago para os meus alunos textos para leitura vai ser o gênero que eu vou, digamos assim, exigir ou demandar uma produção escrita. Por quê? Porque eu vou trabalhar da forma, digamos, como acontece no mundo, claro, com um objetivo que é didático. Por quê? Porque nós estamos nessa esfera escolar e temos sempre um objetivo que é didático, no mínimo, né? As sequências didáticas
felizmente ou infelizmente, não sei, tiveram um esvaziamento em termos de conceito no Brasil, porque tudo e mais um pouco pode ser sequência didática, né? Por exemplo, a revista Nova Escola, a segunda revista mais lida no Brasil, também do Grupo Abril, a primeira é a revista Veja e a segunda é a revista Nova Escola, tem o que eles chamam de sequências didáticas, que não tem nada a ver com o conceito do interacionismo sociodiscursivo, mas tem esse nome, né? Então, várias definições podem ser dadas para a sequência didática. A sequência didática, conforme proposta, então, pelo Grupo de Genebra, tem tradicionalmente esse esquema para representá-la. E esse esquema é para marcar a importância da apresentação da situação de comunicação, que é justamente quando você tem a oportunidade de deixar claro qual é a situação de comunicação que vai estar sendo trabalhada e qual é o agir linguageiro demandado para essa situação de comunicação. Isso tem que estar claro. E é aqui que a gente tem a oportunidade de engajar o aluno nesse projeto, que é lá na publicação de Dalzichan em 98, originalmente lá em francês, na Suíça, em 2004 no Brasil, com a tradução do livro Gêneros Orais Escritos na Escola, de Gladys Salles Cordeiro e Roxane Rojo, a tradução. Eles falam em projetos de classe. Esse projeto de classe é nada mais, nada menos do que a realização de todo esse processo que vai culminar num agir linguageiro nessa situação, né? Uma outra etapa bastante... Então, aqui é crucial. Deu errado isso, ou pulou essa parte... grandes chances de dar errado e, eu seria mais radical, não é sequência didática. Tá? Uma outra etapa bastante típica, ou tipicamente reconhecida como do ISD, é essa produção inicial, que aí eu vou estar, então, fazendo a relação com que tipo de avaliação é possibilitada com essa produção inicial e a sua importância, né? Mas aqui é quando você pode tanto ter essa ideia das fortalezas e debilidades, né? Ou seja, do que seu aluno já domina em relação ao uso daquele gênero, ou a produção de sentidos, quando, por exemplo, você estiver trabalhando numa sequência didática em torno de leitura, ou a produção de textos, sejam eles orais ou escritos, para essa situação proposta, né? Você tanto pode diagnosticar esse domínio, esse nível de domínio do aluno, quanto das dificuldades que ele apresenta e que dificuldades, então, ele terá que superar e, portanto, em relação ao modelo didático, o que é que eu trago daquele modelo didático para que aqueles objetivos estabelecidos aqui possam ser alcançados. Então, nunca o objetivo é de esgotar, digamos assim, o gênero. Não, eu tenho que ensinar, assim, reportagem em todos os países de língua portuguesa. As especificidades de como é uma reportagem em Moçambique, em Cabo Verde, no Timor, Brasil, Portugal, etc. Ora, é possível? Bom, se eu ficar alguns anos, talvez, trabalhando com isso. Nunca o objetivo é esgotar, mas sim que o objetivo seja alcançado. E, portanto, o que determina, digamos assim, por exemplo, o tamanho da sequência didática. Vera, quantas aulas eu posso usar para uma sequência didática? Bom, para mim não tem resposta a isso, né? Na realidade, o que vai determinar isso é justamente o estabelecimento de objetivo e de que projeto vai estar sendo construído, proposto, porque você pode construir esse projeto junto com seus alunos, né? E eu vou estar dando alguns exemplos. Mas tem sequência didática, por exemplo,
eu já vi publicação, um artigo, né, um relato de experiência de uma sequência didática de língua portuguesa com relatos de viagem com 36 aulas. Assim como eu já vi uma sequência didática com um relato dessas aulas e análise com 72 aulas, assim como eu já vi com 8. Né? 72 aulas para nós de língua estrangeira na educação básica no Brasil é um ano letivo inteiro. Para a língua portuguesa não, porque a língua portuguesa tem muito mais aulas do que a língua estrangeira na escola, mas mesmo assim eu imagino que 72 aulas seja um pouco demais. Não? Um pouco demais em que sentido? Desengajamento do aluno, né? De quão interessado, motivado, e aí o motivado não é só de motivação intrínseca e extrínseca, mas de motivo para agir, né? Nossa, mas isso de novo, não tá bom isso aqui ainda, né? Ou seja, depende muito desse engajamento, né? Do aluno. Aí os módulos, e aí o módulo, isso aqui é para justamente dizer que não é fixo, né? Os módulos são tantos quanto necessários ou tanto quantos o tempo permite, né? Eu tenho mais 4 semanas de aula, eu tenho mais 3 semanas de aula. Bom, se é esse o tempo, quantas aulas você tem em 3 semanas e o que você vai poder fazer? Né? Que tipo de projeto, então, de ação prática, de agir com a linguagem, pode ser realizado numa sequência didática em 3 semanas? Né? Ou seja, que nível de complexidade, tanto das atividades quanto do objetivo, eu vou estar propondo ou vou estar construindo para a produção final. Uma das críticas, e por isso a reconfiguração proposta pela Guimarães e Kirsch, é justamente porque não aparece nesse esquema que vários de nós criticamos, por vários motivos. Um deles já começa pela escolha lexical do termo sequência didática, justamente para dizer que não é sequência, ou seja, que não é linear. Então, por que escolhe a palavra sequência? Outra infeliz escolha lexical. Ora, se é progressão, porque é vigotskiano, então não é sequência linear. Então, uma das coisas, um dos motivos pelo grupo da Unicinos propor uma reconfiguração do conceito, também é esse, porque o esquema não mostra esse efeito de espiral que é proposto, por exemplo, pelo conceito de progressão. E a outra coisa que também não aparece aqui, a circulação, que é tão necessária. Olha, se eu estou trabalhando com um agir, linguagir e contextos de circulação social, é claro que ela vem da prática social e volta para ela, mas isso não aparece nesse esquema. Então, nesse sentido, eu concordo, Lília concorda, o grupo dela com alunos também fizeram uma nova proposta desse esquema, e eu trago aqui a proposta da reconfiguração, então, desse esquema pelo grupo Linguagem e Educação. Então, justamente para marcar a apresentação da situação de comunicação e que desde o início as capacidades de linguagem são absolutamente articuladas. É claro que eu posso propor um módulo com maior ênfase em questões relacionadas às capacidades de ação, ou seja, estar explorando aspectos contextuais da situação micro de produção de um texto, ou seja, eu trago, como eu vou ilustrar aqui, uma reportagem da revista Carta Capital. Ora, qual é o viés ideológico da Carta Capital, principalmente se eu for comparar, por exemplo, a revista Veja? Né? Aí eu vou estar falando muito mais, ou eu vou estar enfatizando as capacidades de significação ao trabalhar fatores culturais, históricos, ideológicos, econômicos. A produção inicial, e sempre todos os módulos, então, com essas capacidades de linguagem articuladas, como sempre foi proposto pelos autores, que elas são articuladas.
a refacção e a reescrita, ou uma nova produção, no caso de ser uma produção oral, por exemplo, como constitutiva do conceito, ou seja, eu não escrevo um texto e ele é logo a sua versão final, né? Quem faz dissertação e tese, TCC ou monografia sabe disso, né? Quantas versões a gente não escreve? E assim, quantas versões de resumo para esse congresso eu não escrevi para ter a versão final e ter o resumo aceito, né? Para então eu ter uma produção final com circulação, tá? Então a gente propôs também para enfatizar esses diferentes elementos. Só para mencionar então, o procedimento de sequência didática, então é esse procedimento ou dispositivo didático proposto por uma das abordagens com base em gêneros conhecida então no mundo, que é o ISD. Há outras, por exemplo, a socioretórica ou escola americana propõe um trabalho por projetos com ênfase na consciência crítica de gêneros. E, portanto, numa análise feita por Bawashi e Rafe, eles chamam essa, ou classificaram, digamos assim, essa perspectiva como interativa, como uma pedagogia interativa. A linguística sistêmico-funcional, né, ou escola de Sydney, ou escola australiana, também uma abordagem com base em gêneros tradicionalmente reconhecida no mundo, propõe a roda, ou o ciclo de aprendizagem, né, com construção, desconstrução e construção coletiva. A perspectiva bakhtiniana, né, que todos fazem menção, pelo menos a partir de uma definição célebre de Bakhtin, eu já vasculhei vários textos de vários autores do círculo de Bakhtin para tentar, então, ver o que é que eles propõem enquanto um procedimento. O que eu mais vejo é assim, diferentes propostas de se trabalhar com os importantes conceitos bakhtinianos. Então, dialogia, polifonia, né, interação verbal, mas não há, digamos assim, um procedimento proposto. E eu diria que justamente o fato da sequência didática ser o que ela é, proposta pelo ISD, com todos esses elementos, é uma das justificativas do porquê o ISD cresceu tanto no Brasil, né? E se tornou uma referência tanto para a produção dos parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa em 97, quanto para as versões dos materiais para as Olimpíadas de Língua Portuguesa Escrever no Futuro, que propõe um material com base no conceito de sequência didática. Não são sequências didáticas que vão para os alunos, porque é o professor que recebe esse material e vai trabalhar, então, com os materiais propostos e adaptando, inserindo, excluindo, enfim, atividades. Mas só essas duas ações no Brasil, né, tomaram corpo com base no conceito de sequência didática e esse conceito de gênero como mega instrumento para o ensino. Então, não estou dizendo que os outros procedimentos são menos importantes ou menos qualificados, mas estou dizendo que me parece que houve sim uma preferência pela proposta do procedimento didático de sequência didática, não necessariamente pelos conceitos subjacentes, né? Ou seja, parece tangível ao professor o que é uma sequência didática, o que eu tenho que fazer, parece, não necessariamente o é, né? Enfim, eu não posso deixar de mencionar a perspectiva da análise crítica de gêneros, proposta inicialmente por José Luiz Moyer
e após seu falecimento, então, continuada aí pela pessoa da Desirê Mota Ruth, da Federal de Santa Maria, que propõe, então, o modelo contextualizado de escrita, muito com base na roda, ou no Learning Cycle da linguística sistêmico-funcional. Mesmo porque a análise crítica de gêneros proposta por esses autores é a articulação de conceitos da análise crítica do discurso, linguística sistêmico-funcional, socio-retórica e algumas expansões desses próprios autores. Tá? Então, o que eu vou fazer agora é essa relação com as funções avaliativas, tradicionalmente conhecidas como formativa, diagnóstica e somativa. A avaliação diagnóstica, com o objetivo, como o próprio nome diz, com a função de diagnosticar, ou seja, verificar a presença ou ausência de pré-requisitos para novas aprendizagens, detectar dificuldades específicas de aprendizagem. A formativa, eu não gosto desse termo, mas a gente foi fiel aos autores, de controlar. Talvez a gente pudesse também propor aí uma outra, enfim, uma outra escolha lexical do que se controlar, mas constatar se os objetivos estabelecidos foram alcançados ou estão sendo alcançados. Por quê? Porque a avaliação formativa é justamente essa que é processual, ou seja, ao longo de toda a sequência didática, eu tenho condição, e o próprio aluno tem condição de se autoavaliar. E um dos instrumentos propostos também por este grupo da didática de línguas é a lista de controle, lista de controle ou lista de constatação, ou seja, quando os elementos constitutivos para a produção de uma ação linguageira nesse gênero ou a compreensão do funcionamento da linguagem para a produção de sentido é evidenciada nessa lista. Então, o próprio aluno pode, o tempo todo, fazendo esse controle, ou esse autocontrole, se autoavaliando, quanto o professor. Né? E a somativa clássica da escola, quando eu tenho que classificar. O instrumento de avaliação mais comum da somativa é uma prova. Então, ao final de um semestre, de um bimestre, enfim, de uma unidade, eu fazer uma prova. Mas não é só prova, mas é que é um instrumento bastante clássico, né? Dessa modalidade, né? Então, o que eu vou mostrar, então, é essa relação ou articulação, tá? Entre essas funções e a sequência didática. Então, se a gente pensar lá na primeira etapa, eu tenho a apresentação da situação de comunicação, em que eu deixo claro esse problema ou essa questão né, a ser estudada, problematizada, questionada e realizada, né? E a gente tanto pode construir coletivamente, ou seja, construir com o aluno essa ideia de um projeto, de uma ação prática a ser realizada, quanto eu propor. O que é bastante comum também é a realização de uma autoavaliação, né, de um instrumento de autoavaliação. Então, aqui eu tenho um exemplo da sequência didática da Lídia Studes, que foi, então, implementada em julho e agosto por uma professora de língua portuguesa da educação básica do ensino médio, lá em Guarapuava. Então, está aqui bem o início da sequência didática, ó. Esta sequência tem como foco a leitura de textos jornalísticos do meio digital sobre uma questão bastante atual, as Olimpíadas. Você acompanha os acontecimentos mundiais e nacionais na televisão, no jornal impresso, em revistas ou na internet sobre esse grande evento mundial? Quais são os acontecimentos mais recentes que você lembra? Ou seja, as Olimpíadas aconteceram no Brasil em agosto, essa sequência didática começou a ser implementada no final de julho, e está aqui o que ela está propondo. Então, vamos ler diferentes reportagens sobre questões relacionadas às Olimpíadas.
Aqui é uma sequência didática da professora Tânia Magalhães, da UFJF, que é coordenadora do PIBID. Eu assisti uma comunicação hoje que era sobre o PIBID, não me lembro. Sim, de vocês, né? Aliás, né, colegas de vários projetos com a Tânia. E Gisele, que é a supervisora da escola, ou seja, a professora de língua portuguesa da escola. E eles fizeram essa proposta, então, do gênero oral em entrevista, para compor, então, uma revista com vários gêneros. Ou seja, a proposta do projeto é fazer a revista. Todos os textos, então, que constituíram essa revista, né, Música na Ponta da Língua, foram produzidos por alunos. Então, biografia do cantor, a entrevista oral, etc. Tá? Isso aqui foi tirado de um texto... esse excerto é de um texto delas, então, de autoria da Magalhães e Barbosa, intitulado Gênero Entrevista, uma experiência na escola básica, mas não está disponibilizado, o livro não foi publicado ainda, tá? E a sequência didática também não foi ainda disponibilizada ao público. Aqui era só para mostrar para vocês uma ideia de ficha de autoavaliação, como a gente trabalha nas aulas de língua inglesa, olha. Então, antes de estudar, por exemplo, aqui era uma sequência didática em torno de quadrinhos, de histórias em quadrinhos e tirinhas, e aí a gente faz uma série de perguntas para o aluno responder se ele consegue fazer isso ou não, ou parcialmente. Então, antes da sequência didática e depois, tá? É uma ficha, só um exemplo de ficha de autoavaliação. Então, a produção inicial, que é a fase seguinte, justamente tem a ver com a avaliação diagnóstica conforme proposta pelos autores, né? A avaliação diagnóstica constitui-se, então, em uma avaliação inicial, que tem como objetivo identificar como o aluno se encontra em relação ao assunto a ser trabalhado, revela variáveis que possam interferir na aprendizagem e permite ao professor definir com maior clareza o ponto de partida mais adequado. Ou seja, teoricamente, eu teria especificidades com cada turma que eu vou trabalhar. Por quê? Porque os meus alunos são diferentes, eles podem ter dificuldades diferentes, eles podem ter domínios diferentes, objetivos diferentes. Então, teoricamente, por que eu estou dizendo teoricamente? Porque eu não sei que condições a gente tem na prática de fazer uma sequência didática para cada turma que a gente tem, né? Vamos supor, eu tenho 5 sextos anos, eu vou ter 5 sequências didáticas diferentes? Teoricamente eu teria. Na prática, será que eu consigo? O que eu consigo? O que é mais comum? É eu ter essa sequência didática, digamos que seria sempre adaptada, mas eu teria um eixo aí comum, digamos assim. Por quê? Em função das condições. Idealmente, sim, eu teria uma diferente, eu poderia ter projetos completamente diferentes. Na realidade brasileira, por exemplo, isso é bem pouco possível, porque o professor muitas vezes trabalha numa carga horária de 60 horas em sala de aula. Que horas ele vai produzir tudo isso? Então, na sequência didática, na apresentação da situação e na produção inicial, a avaliação diagnóstica tem como função propiciar ao aluno condições de analisar sua própria produção, bem como de seus pares. Para o professor, essas primeiras produções, que não receberão evidentemente uma nota, constituem momentos privilegiados de observação que permitem refinar a sequência didática, modulá-la e adaptá-la de maneira mais precisa às capacidades reais dos alunos de uma dada turma. Em outros termos, de pôr em prática um processo de avaliação formativa. Isso é dos autores, né, Dawes, Noverhart e Novy, que propõem o procedimento de sequência didática. Então, aqui, por exemplo, é uma atividade tirada da sequência didática produzida pela Media Studies, nesse estudo, nessa pesquisa que a gente está fazendo, né, sobre esse cotejamento de leituras de reportagens online
em língua portuguesa e em língua inglesa. Então aqui, ó, avaliação diagnóstica de leitura. Então a sequência didática inteira é composta por 5, digamos assim, 5 módulos. Esse módulo inicial de avaliação ou diagnóstico para o próprio aluno, 2 ou 3 outros módulos, depois eu tento detalhar isso, e um módulo final de avaliação, né? Aqui, então, foi feita com uma reportagem tirada da revista Carta Capital, né? Aqui, ó. Então, a diferença que a gente fez foi colocar essa numeração para depois poder explorar cada um desses elementos nas atividades ou nas questões para eles, né? Então, aqui, o assunto, né, o título, Rio 2016 vence cronograma, mas não a desconfiança. Essa reportagem era especificamente sobre o fato da ciclovia que desabou no Rio, né? E, claro, colocava em xeque, então, justamente o quão seguro, então, eram as condições para a realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Então, se a gente voltar lá ao esquema dos autores, a avaliação diagnóstica ela acontece justamente aqui, ó, a produção inicial proporcionando essa avaliação diagnóstica, ok? Os módulos, né, olha, depois desse diagnóstico, talvez também outro termo infeliz, porque é da área médica, né, vou estar diagnosticando uma doença, né, enfim. Então, depois dessa fase inicial, você tem essa fase seguinte dos diferentes módulos. Então, os módulos são constituídos por várias atividades ou exercícios que têm por objetivo oferecer os instrumentos necessários para o domínio do gênero em estudo, pois os problemas colocados pelo gênero são trabalhados de maneira sistemática e aprofundada. A elaboração modular do SD facilita a sua adaptação, por exemplo, para as especificidades das suas diferentes turmas, por exemplo. Então, a avaliação formativa segundo a literatura é realizada ao longo do processo, com o propósito de aperfeiçoá-lo. Procura, a partir da identificação inicial apresentada na avaliação diagnóstica, superar o estágio em que os alunos se encontram, informa os professores e alunos sobre a sua evolução e o nível com que estão sendo alcançados os objetivos pré-estabelecidos. Tem o compromisso com a aprendizagem efetiva, consubstanciada como uma instância mediadora. E há uma estratégia pedagógica de luta contra fracassos educacionais e diferenças de aprendizagem, ou seja, é importante o docente detectar o caminho já percorrido e o que falta a percorrer para fazer intervenções acertadas. Para a sequência didática, então, a avaliação formativa é utilizada ao longo do processo, tem como propósito aperfeiçoar o conhecimento ou o processo, informa os professores e os alunos sobre a sua evolução e o nível com que estão sendo alcançados os objetivos, possibilita a retomada da produção inicial, seja ela oral ou escrita, aquele é sempre o termômetro dele, né? Propicia a realização de outras atividades avaliativas durante a aplicação dos módulos ou implementação, centra-se na aprendizagem do gênero em estudo e no desenvolvimento das capacidades de linguagem. Então, aqui um outro exemplo tirado dessa sequência didática, que neste caso, neste módulo, eram justamente aspectos relativos ao contexto que estavam sendo privilegiados ou trabalhados. A gente está pensando em disponibilizar essa sequência didática justamente no site do grupo, tá? Depois eu informo o Richard e a de língua inglesa também, tá? Então, a avaliação formativa, ela acontece ao longo dos módulos, por exemplo, com o próprio auxílio ou colaboração da lista de controle que eu mencionei, os alunos podem ir se autoavaliando e o professor também. Então, em relação a
aqueles elementos, o quanto ele pôde melhorar, né, ou alterar na produção textual dele em relação àqueles elementos constitutivos daquela produção textual. Tá? E, por último, a avaliação somativa é realizada ao final de um processo, propicia um levantamento global do grau em que os objetivos mais abrangentes foram alcançados. O resultado é traduzido em notas, ou seja, muito comumente demandado pelas instituições escolares, seja educação básica, seja ensino superior. Presta-se a comparação de resultados obtidos com diferentes alunos, métodos ou materiais, pode coexistir com todas as outras modalidades de avaliação. É necessário para que o sistema educacional apresente os resultados obtidos ao término e ou durante o processo de ensino e aprendizagem. Em relação, então, à sequência didática, a última etapa da sequência é uma produção final, que dá ao aluno a possibilidade de colocar em prática as noções e instrumentos utilizados separadamente nos módulos, e essa produção permite também ao professor realizar uma avaliação somativa, que pode ser a realização de uma tarefa semelhante àquelas realizadas durante o processo de sequência didática, ou pode ser uma prova, como já foi mencionado, enfim. Na produção final, o aluno, com base na lista de constatações, encontra de maneira explícita os elementos trabalhados em aula e que devem servir como critérios de avaliação. Então, no caso aqui, o último módulo da sequência didática da linha de estudos desse estudo é justamente essa avaliação final, ou seja, daí uma outra reportagem aqui, promessas irreais, né, sobre a poluição na Ilha de Guanabara, né, que também era uma questão, todas, aliás, as outras reportagens tiradas ao longo dos módulos foram tiradas do Globo.com, Carta Capital, Folha de São Paulo. E essa da Folha de São Paulo, nós tiramos duas reportagens da Folha de São Paulo, uma escrita por um jornalista brasileiro e outra traduzida de uma reportagem publicada no New York Times. E era sobre o mesmo tema, a qualidade da água na lagoa, e com pontos de vista bastante diferentes, né? A reportagem do New York Times, então, traduzida e publicada na Folha de São Paulo, absolutamente afirmando que a qualidade da água era zero, né? Que, enfim, era bastante questionável se ter modalidades esportivas competitivas nas Olimpíadas na Lagoa. E a outra reportagem apresentava um outro ponto de vista, e isso foi, então, trabalhado com os alunos, né? Justamente essa diferença aí para um mesmo fato, que é a realização de modalidades esportivas na Lagoa, e esses diferentes pontos de vista. Meu tempo está acabando, deixa eu só ver. Aqui é só para mostrar. Então, as três modalidades de avaliação, então, conforme propostas por aqueles autores, podendo ser realizadas, digamos assim, implementadas com a sequência didática. Eu vou pular essa parte porque meu tempo está acabando, mas aqui era também para falar de um projeto de uma mestranda da professora Tânia Magalhães, mas eu vou poder falar dela no minicurso. Mas foi a produção de uma bichopédia por alunos da educação básica, publicada e distribuída para as bibliotecas de escolas públicas lá de Juiz de Fora. Então, aqui a gente gosta de usar, que eu digo nós, professores e pesquisadores do Grupo Linguagem e Educação, a gente gosta da imagem das engrenagens para marcar a articulação, né, entre as capacidades de linguagem, e aqui o que a gente está trazendo é justamente a possibilidade de articulação entre as diferentes modalidades de avaliação. Tá?
Então, os resultados obtidos demonstram que as sequências didáticas podem contribuir para que a avaliação exerça suas diferentes funções no processo de ensino-aprendizagem de línguas e, portanto, compondo de forma constitutiva esse processo e não apenas para classificar, aprovando ou reprovando, né, a performance de um aluno. O procedimento da sequência didática, por meio da realização de atividades diversificadas, tem o potencial de permitir a utilização de instrumentos avaliativos também diversificados, abrangendo as 3 funções de avaliação, diagnóstica, formativa e somativa, de maneira integrada e complementar, e o procedimento de sequência didática possibilita ao professor colocar em prática as diferentes funções de avaliação, permitindo-lhe acompanhar o desenvolvimento das capacidades de linguagem dos envolvidos, e aí voltar, adaptar, inserir, enfim, fazendo alterações aí no seu planejamento. As minhas referências, e acho que eu tenho tempo. Suponho. Até tem tempo de debate. Tenho tempo para debate, que é fundamental. Muito obrigada. É esse o propósito, né? Então, temos um tempo de perguntas. Temos o coro da Faculdade de Línguas, que sempre se apresentou em todas as jornadas que nós fizemos. E mais ou menos às 6h15, o maestro do coro também falar aí, né? Então a gente pode dialogar ainda, para quem tem paciência, né, prestigiar o coro, durante uns 15 minutos, tenho certeza que vai dar para fazer, né, com a Vera. Bem, perguntas, alguma reflexão? Bem. Eu até queria começar com essa sessão, né? Vamos lá. Boa tarde. Meu nome é Mauricéia, eu sou da Universidade Federal de Lavras. Trabalho com licenciatura em letras português, então diretamente ligada à questão da formação docente, né? E trabalhamos também com a formação continuada. Professora Vera, na verdade é uma pergunta e uma reflexão, uma provocação. Eu tenho visto, né, trabalhando em formação inicial e continuada de professores para atuarem na educação básica, eu tenho visto muitas vezes, e nós trabalhamos com noções de sequência didática, conceitos, eu tenho visto uma dificuldade dos professores em abordar justamente nos módulos questões que são concernentes em relação à análise e reflexão linguística. O que você me diz sobre isso? Eu quase passar para mim, que tem um projeto de pesquisa sobre isso. Aliás, eu vou passar, mas deixa eu dar meu pitaco antes. Aí ela vê se ela quer contribuir ou não, mas enfim. Eu acho, Mauricéia, que isso tem a ver com diferentes dificuldades. Uma delas é a nossa própria história como aluna, não é? Ou seja, a gente chega em qualquer nível da escolarização com nossas experiências, com as nossas crenças, com um corpo, um rol de conhecimentos. E muitas vezes, por exemplo, ainda em muitas escolas, língua portuguesa, por exemplo, é dividida em 3. A disciplina de língua portuguesa tem não sei se eles chamam de disciplinas diferentes, mas enfim, língua portuguesa é dividida em literatura, gramática e produção de texto. São 3 professores diferentes que muitas vezes não se conversam. Não se conversam no sentido assim, que articulação há entre os conteúdos dessas 3 disciplinas? Não, mas eu não sou professora de gramática, eu sou da produção de texto.
Eu não preciso de aspectos lexicogramaticais para escrever por um acaso? Bom, ou seja, minha história, né, escolar tem representações sobre o que seja ensinar língua composta dessas experiências. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou reproduzir essas experiências, né? Uma é essa. A segunda, e aí se eu usar o conceito de análise linguística como, por exemplo, proposta por Geraldi, eu vou ter atividades linguísticas, ou seja, linguagem em uso. Ou seja, eu vou trabalhar com gênero, porque o que é linguagem em uso, se não gênero? Né? Eu vou trabalhar com o uso da linguagem em situações autênticas, situações reais de práticas sociais, para então passar a atividades epilinguísticas, ou seja, eu vou refletir sobre a língua, vou refletir sobre o uso, por que é importante organizadores lógico-argumentativos num artigo de opinião. Né? Por que é importante tal coisa nas crônicas do Richard? As figuras de linguagem. Né? Para, então, trabalhar atividades relacionadas a esses aspectos lexicogramaticais. Mas o que eu vou fazer com essas atividades? Elas vão ter que voltar para as linguísticas, ou seja, para a linguagem em uso. Né? Ou seja, eu teria um processo aí, que provavelmente seria longo, né? Mas que seria composto desses diferentes tipos, né? De atividade. Ora, se eu me rotular de professora de gramática, eu vou pular provavelmente duas partes. Ou não vou trabalhar com duas desses tipos de atividades, né? Que seriam as linguísticas e as epilinguísticas. Não é? Por quê? Porque eu vou trabalhar com, qual que é a regra? Não é? Então, eu acho que da mesma forma como lá na década de 80 o texto foi pretexto para ensinar gramática, nós estamos vivendo já na segunda década do século XXI, o gênero sendo pretexto para ensinar gramática ou vocabulário ou visões sobre um determinado tema. Né? E acho que a gente discute isso nas diferentes edições do CIGET já há muito tempo. O CIGET, o Simpósio Internacional de Estudos de Gêneros Textuais. Eu acho que quebrar com isso, ou com essa tradição, ou com essa resistência do que faz parte do escopo do meu trabalho, até onde eu vou na minha disciplina, né? Não é algo que se faz facilmente ou da noite para o dia, né? Assim como, por exemplo, as sequências didáticas foram intensamente, profundamente criticadas no Brasil por diferentes autores e pesquisadores de diferentes vertentes. E por quê? Uma das razões é que se chamava de sequência didática, por exemplo, um trabalho com base em gêneros, que perguntava onde foi publicado esse texto, quem escreveu, quando, onde, para quê. Ponto final. Trabalhava isso. É trabalhar com texto? Isso é trabalhar busca de informação. Busca de informação como estratégia cognitiva, que todo mundo precisa, diz-se de passagem. Mas isso não é trabalhar com gênero. Né? Então, ou seja, em certa medida, fomos merecedores, né, dessas críticas, né? Porque isso não é trabalhar com contexto, né? Trabalhar com contexto mas quem está por trás desse, enfim, desse autor, desse escritor? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Quer dar seu pitaco, Lília? Você já respondeu a pergunta. Uma provocação que eu acho que é um desafio para nós, seja língua materna, sejam línguas estrangeiras ou línguas adicionais.
Eu tenho uma pergunta, não é para prolongar o tempo, mas é uma dúvida que eu tenho realmente de... nós atuamos no ensino, no meu caso formação, mas também já dei aula de português fora do âmbito da formação de professores. E a gente fala como língua estrangeira como rótulo, né? E essa língua pode ser língua vizinha, língua que for, né? Deixo à parte essa reflexão. Vamos colocar como língua estrangeira generalizando. Sim. E já escutei de muitos professores que formamos aqui, que estão dando aula, e já escutei também de muitos alunos e também de outros colegas, né? Certas críticas indiretas dizendo que é impossível ensinar através dos gêneros dos níveis iniciais em língua estrangeira. Essa é a minha pergunta, né? Tá, você está falando de língua estrangeira, mas eu não posso deixar de mencionar uma tese maravilhosa defendida pela Luzinete Vasconcelos de Souza, segunda doutora orientada pela Ana Raquel Machado, defendeu em 2001, que das mal traçadas linhas aos textos de opinião, acho que esse é o título da tese, mas acho que também é o título do livro, que foi publicado pela Mercado de Letras, que é sobre, a Luzinete era uma professora do Colégio de Aplicação, mas é que ela está aposentada, ela era professora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Goiás, e a sua tese, a sua pesquisa foi sobre o seu próprio trabalho de alfabetização e letramento de crianças, então, de 6, 7 e até, acho que 8 anos, né? Tinha na sala, com gêneros. Então, lá na época, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso e as crianças escrevendo carta para o então presidente contra uma questão relativa aos animais, ou escrevendo carta para a diretora da escola, demandando a instalação de bebedouro no corredor onde tem a sala de aula de alfabetização e letramento, porque o outro que tinha na escola era muito longe, enfim. As crianças produzindo seus textos em torno de gêneros, ou seja, textos para a circulação social, para um objetivo de um agir linguageiro autêntico ou real. E eu diria, né, isso ela fez em língua materna. Aquele material que eu mencionei, que foi objeto então de análise na minha tese, era com sequências didáticas em torno de gêneros para as classes de aceleração. Então, em muitos casos, eles estavam sim no nível inicial da língua inglesa, era um material, né, para ensino de língua inglesa na educação básica, porque eram alunos ou evadidos, ou repetentes, ou multirepetentes, né? Agora, o material foi propositadamente construído com code switching, né? Ou seja, tanto tinha língua inglesa quanto tinha a presença de língua portuguesa, e isso tem a ver com a minha dissertação de mestrado, na qual eu defendo que a língua portuguesa é um instrumento, né? Ela compõe esse meu processo de aprendizagem de uma língua adicional ou uma língua estrangeira. Então, eu diria que é possível, sim, né? Por quê? Porque eu vou engajar esse aluno numa situação real de uso da língua. E aí, para línguas estrangeiras, a internet acaba sendo um grande aliado para possibilidades dessa participação social, né? De produção de textos que poderão ser veiculados em diferentes meios, em diferentes partes do mundo. Então, por exemplo, meus alunos, eu já dei esses exemplos em outros lugares, mas vou repetir. Por exemplo, quando meus alunos escrevem o verbete enciclopédico e publicam na enciclopédia virtual Everything To. Quando meus alunos produzem podcasts ou artigos de opinião para participação na campanha global pela educação, que acontece todos os anos no mundo, né? E que tem uma semana que eles chamam de Global Action Week, que é a semana em que todos os participantes cadastrados fazem as mesmas atividades, porque tem um pacote, né, eles chamam
de pacote de atividades que vão ser realizadas então naquela semana. E quando você se cadastra no site para participação oficial, né, digamos assim, você tem que botar um link, porque, por exemplo, meus alunos vão publicar os artigos de opinião quando eles escrevem artigo de opinião. Esse ano, por exemplo, eles produziram podcasts. Mas nós somos comentaristas do blog da campanha, não somos autores, então a gente não consegue veicular esses textos lá. Então, o que eles fazem? Quando você se cadastra como participante oficial, você coloca o site, o seu local de participação, no caso. Então, nossos alunos têm um blog, né, letrasingleswell.wordpress.com, e a gente, ou seja, o mundo pôde ver a participação dos alunos da UEL na campanha via acesso a esse blog. No caso dos podcasts, eles tanto publicaram nesse blog quanto no Podbean, que tem uma seção de podcasts educacionais. No caso de artigos de opinião, para alunos ainda adolescentes, ou seja, até os seus 19 anos, eles também submeteram seus artigos para a maior revista americana de adolescentes, que é a revista Teen Inc., e todos foram publicados e alguns deles receberam a menção de artigo mais lido do dia. Então, imagine um aluno do segundo ano do curso de letras ter seu texto lá e não só ter seu texto publicado como o mais lido do dia. Nossa! Então, eu diria que sim, é possível. Agora, eu tenho que fazer todo esse movimento, né, em torno das capacidades, ou seja, eu vou trabalhar com análise linguística. Por quê? Porque eu vou trabalhar com a linguagem news e eu vou, nos módulos, focar em diferentes aspectos do uso dessa língua. Né? Por que eu faço as escolhas lexicais que eu faço? Para veicular um determinado viés ideológico. Né? Respondi? Vocês também têm mais alguma pergunta ou podemos chamar o coro? Algumas podem, alguma menina poderia dar um toque lá embaixo. Chamar o coro? Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Muito obrigada. Tá